Em análise combinatória, depois de você estudar o princípio multiplicativo, entra os problemas mais clássicos, que são os problemas de escolher, mas isso é combinação, é uma outra aula, e o problema de misturar. Misturar entra na questão que a gente chama de permutação. E existem dois casos de permutação, permutação simples e permutação com repetição. Hoje é só permutação simples e eu vou começar exatamente com o seguinte problema. Imagine que você tenha as letras da palavra Roma e você queira formar todos os anagramas com as letras dessa palavra. Você pode fazer por construção, como eu vou fazer aqui, ó. Você, por exemplo, fixa a primeira letra e começa a variar as outras, ó, tá? Sempre numa determinada ordem para não se perder. Então, ó, estou começando por R, a segunda não usei o M ainda, eu tenho a O e tenho também, por último, RMOA. Eu posso fazer por construção. Eu posso começar agora com a letra A, aí eu teria amor. Eu posso ter AM, depois RO. Eu posso ter AR, depois MO. Posso ter AROM, tá? Posso ter ainda, depois, ó, o AOMR e ainda eu posso ter o AORM. Acho que você já entendeu que começando com a letra R, nós vamos ter 6 possibilidades. Começando pela letra A, nós vamos ter 6 possibilidades. Se eu começar pela letra M, outras 6. Se eu começar pela letra O, outras 6. Eu poderia utilizar aqui o princípio multiplicativo e mostrar para vocês o seguinte, ó. Quantas são as possibilidades para a primeira letra? 4. Uma letra fica nessa posição. Sobram 3 letras para a segunda. Sobram 2 letras para a terceira e sobra uma letra para a quarta. Na hora que você multiplica isso aqui, ó, vai ser a mesma coisa que 4 fatorial e esse 4 fatorial seria 24. Por construção, se começando por R tem 6, começando por A tem 6, você tem 4 possibilidades para começar. 4 vezes 6, 24. Pois bem, isso aqui é chamado de permutação simples dos 4 elementos. De um modo geral, o que a gente fala é o seguinte, imagine que você tem um número natural N. O que vem a ser permutação do N? Seria fazer N vezes o N menos 1, vezes o N menos 2, vezes reticências, até você chegar no 3, no 2 e no 1. Só que uma maneira muito simples é você expressar isso como fatorial de N, né? Então, os problemas de permutação simples, você tem que entender o seguinte, se é permutação de 4, os 4 elementos vão participar. Se é permutação de 5, os 5 elementos vão participar. Você poderia fazer sem essa forma? Sim, você poderia. Só que a forma te ajuda a compreender e a simplificar. Você não precisa fazer as construções, né? E aí, os problemas envolvendo permutação simples, eles são enormes. Você quer ver? Você pode pegar, por exemplo, eu quero formar os anagramas da palavra Roma, mas eu quero que as letras R e O fiquem juntos. Como é que eu vou formar os anagramas da palavra Roma se eu quero que as letras R e O fiquem juntas? Olha a estratégia, o que eu poderia fazer? Eu poderia fazer de conta que isso aqui é uma letra e eu estaria permutando, ó, 3 letras. Então eu teria a permutação destas 3 letras. Só que tem um detalhe. Eu posso deixar essas 2 letras juntas, mas elas podem ainda misturar entre elas, né? Eu posso permutar essas 2. Então, o total seria a permutação das 3 vezes permutação de 2. Repito, você fixa como se fosse uma letra. Então, você vai trocar a ordem de 3 letras. Com isso, você garante que a letra R e O sempre fiquem juntas. Permuta as 3.
Além disso, você pode deixar as duas juntas, mas em duas ordens. Por isso é permutação de 2, tá? Esses problemas a gente vai começar a enfrentar a seguir. Bom, nessa questão número 1, você quer o total de anagramas que podem ser formadas com as letras da palavra aluno. Olha, a palavra aluno tem 5 letras. Claro que você poderia, inicialmente, utilizar o princípio multiplicativo. Pensa assim, você teria 5 possibilidades para essa posição. Uma letra ficam 4 possibilidades, uma letra fica, sobram 3, uma letra fica, sobra 2 e por último apenas 1. Se você usar o princípio multiplicativo, você chega na resposta. Só que o mais simples é você pensar assim, ó, se você quer o número total, você vai simplesmente permutar estas 5 letras, né? Então, o ato de misturar, você está permutando 5 letras, e isso é a mesma coisa que 5 fatorial, ou fatorial de 5, e esse fatorial de 5 é o que está escrito aqui, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é a mesma coisa que 120. Aqui é o seguinte, anagramas da palavra alunos, mas no item A, de tal maneira que as vogais e as consoantes apareçam alternadas. Note, você tem aqui 6 letras, dessas 6 letras, você tem 6 vogais, aliás, você tem 3 vogais e tem 3 consoantes, né? Bom, se você colocar alternado vogal e consoante, ó, uma possibilidade seria essa. A outra possibilidade, né? A outra possibilidade seria você fazer o seguinte, permutar as posições. Você colocaria consoantes nas posições ímpares e nas posições pares você colocaria vogais. Olha como é que você vai fazer para calcular isso aqui, ó. Primeiro lugar, são 2 vezes, agora vamos examinar o que acontece em cada vez. Aqui, nessas vogais, você vai, ao todo, permutar as 3 vogais, o A, o U e o O. Então, você vai permutar as 3 vogais nessas 3 posições. E, por isso que é multiplicação, nessas outras 3 posições, você vai permutar as 3 consoantes, tá certo? Por que eu multiplico por 2? Porque eu posso ter estas 2 possibilidades aqui. Olha o que vai acontecer. Permutação de 3 é fatorial de 3. Permutação de 3 é fatorial de 3, está aqui. Quando você calcula o fatorial de 3, é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Por isso, a resposta da letra A vai ser 36 vezes 2, 72. Agora, nós temos um outro problema. O outro problema é que a letra B, veja só o que ele pede para você nessa letra B. As letras A e L devem aparecer juntas. Sabe o que você faz? Se você tem 6 letras, você tem que pegar e pensar da seguinte maneira. Como você quer que as letras A e L fiquem juntas, é como se você tivesse aqui uma letra, 2, 3, 4, 5 letras, né? Você quer que essas 2 fiquem juntas. Como é que você calcula o total? Você vai pegar as 5 letras, faz de conta que isso aqui é uma letra, e vai permutar. Agora um cuidado. As letras A e L, elas podem ficar juntas nesta ordem, mas elas também, entre elas, podem permutar. Por isso que, às vezes, a permutação de 2. Aí o resultado, será fatorial de 5 aqui, multiplicado pelo fatorial de 2. Como é que você calcula o fatorial de 5? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 120, multiplicado pelo fatorial de 2, que seria 2. Resultado, você vai ter ao todo 240 anagramas.
São 5 pessoas de uma mesma família que vão sentar lado a lado num banco com 5 lugares. Só que tem um detalhe. Tem 2 que querem ficar sempre juntas e em qualquer ordem. Então, vamos fazer de conta que uma dessas 2 pessoas seja A e a outra pessoa seja B. Então, por exemplo, elas querem ficar juntas em 2 lugares. Então, se você pensar bem, já que elas querem ficar lado a lado, o que vai acontecer? Você vai ter as outras 3 pessoas para permutar. Qual é a ideia? A ideia é você considerar essas 2, para garantir que elas fiquem juntas, como se fosse uma. Então você tem uma pessoa, 2, 3, 4 pessoas. Então vamos lá. Você vai permutar estas 4 pessoas. Só que além disso, observe, as 2 elas podem ficar juntas nesta posição, AB, 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 mas elas podem ainda, entre as 2, mudar de posição. Por isso que a permutação de 4 vezes a permutação de 2, isto é, fatorial de 4 vezes o fatorial do número 2. Esse fatorial do número 4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 24, ao passo que o fatorial de 2 vale 2. Resultado, esse n vai ser igual a 48. Aí você garante que as 2 vão permanecer juntas. Esse é um exercício bem completo. As letras da palavra caderno, só que são 3 tópicos. No primeiro tópico, em quantos desses anagramas eles começam pela letra C e terminam por O? Então veja, está fixando que ele vai começar por C. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, então tem 5 letras aqui no meio, 1, 2, 3, 4, 5. Começa pela letra C e termina pela letra O. Você já fixou. Como você já fixou, você não vai variar. Tem que começar com C e tem que começar com O. O que você vai fazer? Simplesmente, as outras 5 letras aqui, você vai permutar. É permutação simples das 5 letras. Isso aqui é o mesmo que fatorial de 5. E esse fatorial de 5, 5 vezes 4 vezes 3, vezes 2 vezes 1, 120. Agora, veja que na letra B, ele pede uma outra coisa. Quantos são as anagramas que apresentam as letras C, A e D juntas e nessa ordem? Então, você vai fixar C, A e D juntas nessa ordem. E as outras 4 letras, porque você tem ao todo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. As outras 4 letras você vai trocar de posições. Agora note, ele não falou para começar por C, A e D. Ele quer que essas 3 fiquem juntas nesta ordem. O que você faz? É como se fosse uma letra, 2, 3, 4, 5 letras. Você vai simplesmente permutar essas 5 letras, porque você quer inclusive deixar essas 3 juntas e nesta ordem. Então é fatorial de 5 e esse fatorial de 5, novamente, 120 aqui. Agora note a diferença, vem aqui à direita, observe aqui no quadro, as letras C, A e D juntas, mas em qualquer ordem. O que vai diferenciar agora? O que vai diferenciar é o seguinte, você primeiro fixa como se essas 3 representassem uma letra, vai permutar essas 4, vai permutar essas 4, não, essas 5 letras, né? Vamos lá de novo, 1, 2, 3, 4, como se fosse uma, você permuta essas 5, só que ele quer que permute essas 5, mas elas apareçam juntas, essas 3, em qualquer ordem. Então, o que você vai fazer, além disso? Permutar as 3. Entre elas, elas podem se permutar. Resultado, eu vou ter um fatorial de 5 aqui, multiplicado por um fatorial do 3. Fatorial do 5 vai me dar o 120, ao passo que o fatorial de 3 é 3, 2, 1, 6.
Quando você multiplicar isso, esse n vai te dar 6 vezes 120, 720 são as possibilidades. Olha só, essa é uma questão que o cara pede assim: de quantas maneiras 10 clientes de um banco podem se posicionar numa fila única de caixas, de modo que as 4 mulheres do grupo fiquem juntas? O que você tem que fazer? Se são 4 mulheres, você vai ter aqui 6 homens, são 10 pessoas. Como é que você garante que elas vão ficar juntas? Você faz de conta que aqui é uma mulher só. Então, você teria para permutar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas. Então, total de possibilidades, você permutaria essas 7 pessoas. Você considera aqui, ó, como se fosse uma pessoa só, certo? Permuta as 7. Só que tem um detalhe. Em nenhum momento ele falou que as 4 mulheres têm que ficar juntas nessa ordem. Você pode simplesmente mudar a ordem delas. Entre elas, você poderia permutar. Essa que é a ideia. Se você fizer isso, olha o resultado. Vai ser fatorial de 7 aqui, vezes o fatorial de 4. Nessa questão, o autor nem pede para você calcular. Ele coloca a alternativa direta como sendo a letra A. Entendeu bem essa questão? Aqui é o seguinte, são 4 amigos, Pedro, Luísa, João e Rita. Eles vão sentar lado a lado num banco com 4 lugares, ok? Só que qual é a restrição? Pedro e Luísa devem ficar sempre juntas. Então aqui, ó, o Pedro e a Luísa devem ficar juntas. E também João e Rita devem ficar juntos. Sabe como é que você vai fazer? Você vai fazer de conta que isso aqui, para garantir que eles vão ficar juntas, é uma pessoa e isso aqui seria uma segunda pessoa. Como se você tivesse 2 pessoas, tá? Ora, o que você vai fazer com essas 2 pessoas? Você vai permutar essas 2, entenderam? Ó, uma pessoa, permuta. Aí você garante que elas vão ficar juntas. Só que tem um detalhe. Elas podem ficar juntas, por exemplo, Pedro e Luísa, nessa ordem. Pedro e Luísa, ou Luísa e Pedro. Então, você pode permutar as 2 nessas posições. E a mesma coisa, João e Rita. Você vai poder permutar as 2. Então, para começar, novamente, essa permutação de 2 é o casal, você permuta o casal. Aqui, entre cada casal, permuta as pessoas. Resultado vai ser fatorial de 2, multiplicado pelo fatorial de 2 e multiplicado pelo fatorial de 2. O que vai dar isso? Bem, o 2 fatorial é 2 vezes 1. 2 fatorial é 2 vezes 1. Resultado final serão 8 possibilidades aqui. Tá bem? O problema pede para você pegar esses 5 algarismos aqui e misturar, quer dizer, você vai permutar, mas de tal maneira que o número seja sempre menor que 75.389. Então, o raciocínio a ser utilizado. Pense em quais são os números maiores. Ora, para você garantir que ele é maior, fixa o 9 aqui por primeiro, porque 90 mil e alguma coisa será maior que 75 mil. Fixa o 8 aqui, vai acontecer a mesma coisa. 80 mil e alguma coisa maior do que 75 mil. O problema está quando você colocar o 7. Se você vai colocar o 7 aqui, para garantir que ele é maior, coloca 9 como segundo algarismo, né? Ou coloca 8 como segundo algarismo, você garante que ele é maior. Agora vamos ver o que a gente dispõe. O próximo que a gente dispõe é o 5 na ordem. Só que como tem que ser maior, procure para terceiro algarismo
algo que seja maior do que o 3 aqui. Pode ser o 9, pode ser o 9. Como pode também ser quem? Pode ser o 8, tá certo? Se você continuar assim, o próximo vai ser 7, 5, e daí sim, ó, necessariamente, o próximo vai ser 3. E se o próximo for 3, para você garantir que é maior, necessariamente vai ser 9 aqui. Na ordem, o próximo número que você vai escrever é o 75.389. Agora vamos ao cálculo. Dá uma observada aqui, ó. Aqui, no momento que você fixa o primeiro, você vai ter permutação de 4. Eu diria 2 vezes a permutação dos 4 que sobraram, né? Aqui, nesses 3, ou melhor, nesses 2 aqui, vai acontecer a mesma coisa. Você fixa 2 e aqueles outros 3 algarismos você vai permutar. Então é permutação dos 3. Na hora que você fixa esses 2 aqui, você fixa os 3, você vai fazer a permutação dos 2 que vão sobrar. E por último, ó, aqui simplesmente permutação de 1. Agora notem o que eu vou calcular. Eu vou calcular a quantidade de números maiores. Então, qual é a quantidade de números maiores? 2 vezes a permutação de 4, mais 2 vezes a permutação dos 3, mais 2 vezes a permutação dos 2, e ainda mais a permutação de 1, que é a mesma coisa que 1. Cálculo. 2 vezes o fatorial de 4 aqui, mais 2 vezes o fatorial de 3, mais 2 vezes o fatorial de 2 e mais o fatorial do número 1. Isto é, vamos ao cálculo? Fatorial de 4 é 24. 24 vezes 2, 48. Fatorial de 3 é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6 vezes 2. Isso aqui vai te dar 12. Aqui você vai ficar com 4 e aqui você vai ficar com 1, certo? Agora vamos ao final, a interpretação. 65. Espera aí. São 65 números maiores. Se são 65 números maiores, o que você quer é o próximo, tá? 66º número. Seria esta a posição. Se ele quer saber qual é a posição 66. Essa é a resposta.